Vamos receber o homem de Deus aplaudindo o Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir o santo livro em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, verso 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Hacalias. Sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Verso 3: e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei-me por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2, verso 17. Neemias 2, 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Pai, eu te exalto, Deus, por mais esse dia, Senhor. Bendito seja o teu nome, que faz esse sol brilhar, que dá ar aos seres viventes, para que respirem e vivam. Obrigado porque as suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas essa manhã, e nós não fomos consumidos na tua ira. Obrigado por ter demonstrado tão grande amor, enviando o seu Filho morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se nós estamos de pé até hoje, Senhor, é porque o Senhor tem estado conosco, sendo amoroso, misericordioso, justo. Pai, ajuda-nos e seremos ajudados nessa manhã. Há uma urgente necessidade de graça. Despeja dessa graça, manifesta essa graça gloriosa em nosso meio, Senhor. Oh Deus, tem sido difícil, Senhor, lidar com tantos reveses e oposição, mas a tua palavra, o nosso baluarte, diz, Senhor: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Que o Senhor obtenha glória através desse sermão, que o teu reino avance e que a sua vontade, somente ela, seja feita. Em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir a voz de Deus essa noite. A palavra diz: aquele que tem os ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É muito bom estar aqui com vocês, podendo discutir dessas coisas, reforma e avivamento, e eu acredito que esses temas são extremamente, por demais, oportunos, dado a nossa presente realidade, que é realmente constrangedora. Mas é muito bom nós termos, independente de conseguirmos chegar nesse alvo, que é de fato ter um avivamento, uma reforma, nós podermos ter conosco irmãos interessados por isso. Irmãos que querem gritar e dizer: não está nada bem com a igreja brasileira. Irmãos que estão inconformados com o estado caótico que se encontram alguns ministérios. Pessoas que estão interessadas, sim, pela santificação da igreja, pela salvação de pecadores. E pessoas que ainda têm zelo pela glória de Deus, que não estão preocupadas em fundar grandes impérios, estabelecer grandes ministérios, mas pessoas que estão interessadas em fazer o reino de Deus avançar.
de levar salvação até pessoas, povos perdidos, que têm uma bandeira e querem carregá-la, que é a bandeira do Evangelho de Cristo. Pessoas que não almejam altos galardões na terra, mas que desejam lugar no coração de Deus. Pessoas que caminham rumo a Canaã, ao céu. Pessoas como o apóstolo Paulo, que dizia: por isso não desfalecemos, porque ainda que nosso homem interior se corrompa, o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, passageiras, e as coisas que não se veem são eternas. Como disse Jonathan Edwards: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Que a nossa oração seja essa, meu irmão. Eu oro tanto, eu almejo tanto ver uma geração de cristão como a dos cristãos primitivos. Eu não estou dizendo de feitos prodigiosos, ou riquezas, ou nomes. Eu estou dizendo de devoção. Eu estou dizendo de corações inflamados pelo Criador. Quando eu olho na história da igreja e vejo a era dos mártires, quando eu vejo Nero incendiando as cidades, colocando postes com cristãos cheios de piche, acendendo seus jardins, eles iam para os coliseus, eles iam para as arenas, eram mastigados por leões, mas eles morriam cantando, eles morriam adorando e louvando a Deus. Nós precisamos disso. A história também diz que Nero às vezes ia ver a carnificina, o morticínio que causava aquilo, e se divertia, aquele protótipo do anticristo. Quando ele descia para ver os pedaços dos corpos que os leões tinham deixado, ele notava algo estranho, chutando ali, mexendo nos corpos, ele via que todos morriam com um semblante feliz, e ele não conseguia entender o que é aquilo. Até o século III, para você ter uma ideia, estava tão forte que eles começaram a parar de matar os cristãos, como Tertuliano dizia: o sangue dos mártires é semente da igreja, para cada 2 que vocês matam, vão nascer mais 30, 20, 50 cristãos. Tinham dias, por você ter uma ideia, que aquele espetáculo estava armado, e aqueles crentes todos aglomerados nos coliseus, e quando eles soltavam os leões ferozes, eles começavam a cantar e cantar, e algumas das vezes os leões eram intimidados e não conseguiam atacar, e as pessoas da plateia começaram a ficar tão impactadas, de vendo, ora eles morrendo cantando, ora os leões se inibindo, que eles estavam começando a se converter. Os imperadores chegaram à conclusão que matá-los não era a melhor maneira de destruir o cristianismo. E você vai encontrar tantas histórias de mártires, desde Estevão, o primeiro mártir, que diz: Pai, não impute a eles esse pecado. Tendo dito isso, expirou. E você vai ver como o apóstolo Paulo degolado, amando de Nero. Você vai ver os morávios, os valdenses, os puritanos, comunidades piedosas, comunidades sem ouro e sem prata, mas comunidade cheia do Espírito Santo, cheia de devoção pelo Criador. Homens que estão lá na galeria da fé, que eu tenho inveja de citar, eu tenho vergonha. Homens que a terra não foi digna deles ter pisado. Pastores, pastor Hernani, se tem uma coisa para vocês orarem, buscarem, é isso. Não são altos galardões humanos. Eu estou pouco preocupado com o meu ministério, se ele vai expandir, se ele vai ter êxito, se eu vou ter entradas gordas na oferta. Não, meu irmão, será que um dia eu vou conseguir ter esse título? Homem que a terra não foi digna dele ter pisado. Mártires, homens errantes vestidos de pele de camelo, homens que morreram sem alcançar a promessa, para terem uma ressurreição melhor. Homens que foram cerrados ao meio, Isaías, pelo maldito Manassés. Homens errantes pelo deserto, como Elias e João Batista, que colocaram em fuga exércitos inteiros, como Davi com seus 10 milhares, que apagaram a força do fogo. Homens que fecharam bocas de leões. Olha Daniel, essas coisas que tem que nos causar fascínio,
Essas coisas que temos que querer ir para a fornalha, e o quarto homem com semblante de um filho dos deuses caminhar conosco, e nem cheiro de fogo ficar na nossa roupa. Eu não vejo homens fazendo isso, meu Deus. Talvez nós necessitamos de uma meia dúzia de Leonardo Ravenhills, de uns 5 John Wesley, de uns 10 apóstolos Paulo, para ver se resolve. Meu Deus do céu, eu quero que avivamento tenha a ver com isso. Se avivamento tivesse a ver com números, a nação brasileira estaria vivendo um avivamento. Temos igrejas centenárias, milenares, cheias de milhares de membros, mas isso não é avivamento. Avivamento é paixão pelo Cordeiro de Deus, avivamento é paixão pela pureza, avivamento é paixão pela piedade, avivamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma. Avivamento é quando uma igreja se dobra de joelhos e ora e prantia de dia e de noite, clamando por salvação de pecadores, de perdidos, clamando que Deus conduz os pecadores ao Salvador. Meu irmão, lê as biografias de Charles Studi. Eu tenho um livro dele, que até não é mais publicado. Procure buscar Charles Studi. Procure buscar e ler sobre a biografia de Hudson Taylor. Procure saber sobre John Wesley, Whitefield. Procure saber sobre Jerônimo Savonarola, David Brainerd. Meu irmão, assim como Paulo disse, cheio de meus imitadores como eu sou de Cristo, copie o modelo da piedade desses homens, a devoção, a paixão que eles tinham por Cristo acima de tudo. É isso que nós queremos, é isso que agrada a Deus. Eu estava pregando na minha igreja e disse, nós ficamos tanto tempo envolvidos com as coisas de Deus, que nós não temos um minuto para estar com Deus. Nós estamos igual o irmão do filho pródigo, na casa do pai, não saímos, não vamos a lugar nenhum, estamos 24 horas com o pai, e nunca comemos um cabrito. O ministério seu com Deus deve ser maior que o seu ministério com a igreja. Aprenda isso. Meu irmão, eu vou dizer, eu tenho muita admiração por aquele velhinho sarcástico, que é o Leonardo Ravenhill. Vocês percebem, né? E uma das mensagens dele que mais fala comigo é o trono do julgamento. E ele disse assim, olha, isso mexe tanto comigo que eu me emociono só de mencionar. Ele disse, eu vou dizer algo para vocês, o que vai fazer diferença nesse último período da igreja é o tributo diário que ela dá a Deus, é a vida devocional. Os maiores homens são os de maior vida devocional. Ele diz, diga-me o quanto o homem ora, e eu direi o quanto ele é grande diante de Deus. O que vai fazer diferença é o tributo diário que você dá a Deus todos os dias. É sua vida devocional, é o quanto você gasta com Deus. Esse homem um dia entrou na sala e tinha um irmão orando. Ele, quando viu o irmão orando, ele voltou de costas, e perguntaram, por que você fez isso? Não se pode virar as costas para a realeza. Ele considerava a oração algo sagrado. E nós precisamos resgatar isso, essa paixão, esse amor por Deus, esse amor pelas almas, esse amor pelo santo livro, pelo Evangelho. A vida de piedade, a devoção ardente por Yahvé. Ah, como a igreja precisa experimentar, não esse falso fogo, esse fogo estranho, esse entusiasmo carnal, frenético, não essa teologia especulativa que não leva nada a lugar nenhum. Precisamos de uma teologia que venha convergir num Deus vivo, num Deus verdadeiro, num Deus pessoal, num Deus que tem calor, num Deus que tem perfume, fragrância, num Cristo vivo, numa teologia que nos faça amar o próximo, independente das suas circunstâncias.
Eu não me interesso nem um pouco por uma teologia super, ultra intelectual, que não converge no mendigo, na prostituta, no drogado, que não converge em vida de oração, em amor a Deus como pessoa. Eu não me conformo com uma teologia que pega e estuda Deus como se fosse um cadáver, e exuma o fígado, o coração e as partes de Deus, depois cobrem com encerado e voltam para estudá-lo no dia seguinte. Neemias, você sabe da história de Core salteado. Nabucodonosor invade Jerusalém e a destrói, coloca fogo e leva cativo com ele a maioria dos moradores de Jerusalém. Jerusalém é levada ao cativeiro, Israel é levado para ficar lá 70 anos, profetizado por Jeremias e Isaías. Não dando ouvido à repreensão de Deus, o povo é levado ao cativeiro. Mas pela misericórdia de Deus, Ciro da Pérsia promulga o edito, permitindo que os exilados voltem. E, num dado momento, Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, fica sabendo do estado que se encontra Jerusalém. Então ele recebe uma notícia de um dos seus irmãos e diz: Jerusalém está com portas queimadas a fogo, muros fendidos, está sofrendo miséria, desprezo, opróbrio, está assolada. Resumindo, Neemias, Jerusalém está em ruínas. Neemias recebe aquilo com muito impacto e sofrimento. E depois de 4 meses, de Quisleu para Nisan, ele propõe no coração restaurar aquela cidade, reformá-la, reconstruí-la. Cartas do rei são dadas, matéria-prima, mão de obra, debaixo de muita oposição e trabalho, ele reergue os muros, os portões e Esdras, o templo e o altar. O que eu quero trazer aqui para nós? Para haver avivamento, é necessário haver uma reforma. Ou eles ocorrem talvez simultaneamente, porque eu acredito que uma reforma já é um avivamento. E nós necessitamos urgentemente acordar para a necessidade da igreja brasileira e a necessidade nossa mesmo pessoal, do nosso cristianismo. Examine-se, pois, a si mesmo, ou examine-se, pois, o homem, para ver se está na fé. É muito fácil nós criticarmos essas igrejolas. Presta atenção, quando você coloca como padrão esse tipo de igreja, e quando você faz uma comparação, você está nivelando por baixo. A sua justiça não pode ser comparada pela injustiça da Igreja Universal. Isso não tem cabimento. É a mesma coisa que comparar o cristianismo com o espiritismo. Então você não se julga bem, porque há falsos profetas e falsos pastores. O seu padrão são as Escrituras. O seu padrão e a sua base é a palavra de Deus. Então você não se julga bem porque o outro está mal. Detectar que Edir Macedo, R. Soares, Valdemir Santiago, Estevão Hernandes, René Terranova são falsos profetas, são hereges, não te faz também salvo nem justo diante de Deus. Cuidado com isso. E nós estamos caracterizando, ou nós estamos definindo o nosso cristianismo aceitável porque o deles é reprovado. Está completamente errado. Isso está completamente errado. Talvez muda-se o rótulo, a doutrina é diferente da nossa, mas o conteúdo é frieza, gelidez, apostasia, pecado. Agora, quando somos confrontados pela luz da palavra, pelo espelho da palavra, a coisa muda. Volte-se para as Escrituras para saber como você está. Faça um autoexame baseado nas Escrituras, no que a Bíblia diz ao seu respeito, como marido, pai, pastor, obreiro.
E outra coisa também, é muito fácil hoje também, né, criticar os falsos profetas, é bater em tonto, em morto, é Mefibosete, cão morto. Todo mundo sabe que esse povo está errado, até os próprios membros sabem que algo está ocorrendo de forma errada com eles, mas há muito falso profeta sutil, há muitas pequenas congregações e ministérios de louvor, de adoração, ministérios apostólicos, etc., que têm o mesmo teor herético, só que são mais sutis. Meu irmão, para matar você eu não preciso de meio copo de veneno dentro da água, uma gota de veneno no copo é suficiente para matar. Isso é muito perigoso. Nós estamos pautando o nosso cristianismo, a nossa justiça baseada na injustiça do outro. Tem que ser a retidão das Escrituras. Jerusalém estava em ruínas. É o estado que nós encontramos, a capital da adoração aqui, capital da paz, capital do culto a Deus, onde o templo foi estabelecido. E ele estava, Neemias, depois que fica sabendo, viaja até Jerusalém para ver, e ele vê que era até impossível trafegar com cavalos naquele lugar, porque estava em ruínas, em escombros, serpentes e escorpiões por toda parte, pó, ruínas. Assim tem se encontrado o estado de alguns ministérios da igreja. Elas têm estado em ruínas, ela tem despencado, ela tem ido à bancarrota, temos assistido à derrocada, à queda do que podemos chamar de igreja contemporânea. Nabucodonosor vem do norte e dá com ímpeto, como os amalequitas deram com Ziclag, e a destrói. Satanás tem pegado pesado nos últimos 30 anos e combatido de forma violenta o povo de Deus, tem disseminado engano, falsa doutrina, relativismo, humanismo, pluralismo, secularismo, tem tolerado o pecado, divórcio, pedofilia, homossexualismo, a ordenação de ministros homossexuais, a ordenação de obreiros homossexuais, a permissão do segundo casamento, do divórcio por parte da liderança. Tem se tolerado bebida, tem se tolerado distorções teológicas, e isso tem arruinado, tem descaracterizado a igreja, que não tem permanecido na sã doutrina, e a tem destruído. Satanás é o principal interessado pela queda da igreja, pela corrupção da igreja, pela diluição da igreja, e semelhante aos dias de Neemias, a igreja tem estado em ruínas, tem estado debaixo de escombros, com alguns sobreviventes, que são remanescentes, que não se dobra a Baal, mas que está respirando por aparelhos, que está caminhando com muito custo, no meio de uma multidão de bodes, sendo devoradas e tosadas por lobos, porque a igreja de Cristo sempre permanecerá, mas ela está sofrendo, está vivendo com dificuldade, no meio dessa imensidão de pecado. Ela perdeu o seu aroma, o seu perfume de Cristo, a sua beleza. Notem que Jerusalém até um tempo atrás era imponente, a cidade de Davi, toda poderosa, onde o templo foi erguido, a Shekinah, a glória de Deus entrou, as vitórias inúmeras dos reis, era uma cidade cheia de poder, cheia de ouro, cheia de riqueza, que representava Deus. Todos os povos a temiam por causa de Yahvé, que era e habitava com eles. Agora olha o estado dela, arruinada, miserável, pobre, desemprego, fome, vergonha. Assim também vivemos um tempo de avivamento. A Inglaterra já foi poderosa, os Estados Unidos da América foi um povo conhecido pelo Evangelho.
tivemos avivamentos, tivemos teólogos brilhantes como Jonathan Edwards, que depois de Paulo foi um dos mais brilhantes, Joel Owen, um grande teólogo, Richard Baxter, um dos maiores pastores de todos os tempos, um homem que pastoreava 800 famílias pessoalmente. Tivemos avivamentos como o de Whitefield, tivemos o Charles Spurgeon, uma igreja que na reunião de oração compareciam, sabe quantas pessoas compareciam na reunião de oração da segunda-feira no tabernáculo metropolitano e de templos adjacentes? 12.000 pessoas compareciam na reunião de oração. Onde nós temos isso no mundo? 12.000 pessoas orando. Ela já foi vigorosa, poderosa, robusta, forte. Já tivemos isso. Agora o estado da igreja: anêmica, fraca, caída, de Cinderela para uma gata borralheira, desfigurada, descaracterizada. Meu irmão, nós estamos assim, não sabemos que credo professar, que doutrina crer, não sabemos como usamos nossas finanças, como educamos nossos filhos, como nos vestimos, como nos posicionamos quanto à sociedade, quanto ao governo. Há uma crise aguda dentro da igreja, ela não pode ser ignorada. Não temos, meu irmão, não é tempo de rir, pastor, mas temos que ter alegria, isso, aquilo, outro. Não é tempo. Salomão disse, Eclesiastes 3, há tempo para chorar. Tiago diz, converta o vosso pranto, a vossa alegria em pranto e o vosso riso em tristeza. Não é tempo de riso, não é tempo de alegria, não é tempo de festa. Estamos vivendo uma crise. Talvez você esteja congregado num bom lugar, é pastoreado por um bom pastor, tem uma doutrina séria, mas existem milhões que não ouvem e talvez nunca ouviram o que vocês ouvem. Milhões que comem do engano, bebem da iniquidade, milhões que são apacentados não por homens de Deus, mas por lobos devoradores. E você precisa acordar. E Embaldes diz que Deus não unge métodos, Deus unge homens. É com você que Ele vai contar. Ele diz, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? É o estado da igreja. Ruínas. Aquela que já foi forte e vigorosa, aquela que já foi coluna e baluarte da verdade, aquela que através dela a multiforme sabedoria de Deus é conhecida de principados e potestades, agora se encontra num estado caótico. Meu irmão, veja o que está acontecendo. Olha o que você vê na TV, olha os escândalos e as orgias e as blasfêmias mais hediondas, descaradas, com título de igreja, em nome de Deus. Se Deus não tiver misericórdia e não salvar essa geração, eu não sei o que vai acontecer. O pior é que meu coração sangra, porque a Bíblia ainda, ela testemunha contra essas igrejas, e ela diz que vai piorar. Ezequiel capítulo 8, quando Deus leva ele no templo, nas recâmaras, para ver o que estava acontecendo, Ezequiel fica extasiado, e Deus diz, filho do homem, piores coisas verás. Nós estamos na ponta do iceberg, é o princípio das dores. Muitos se escandalizarão, a Bíblia diz no final, entregarão uns aos outros. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vai haver ainda avalanches de iniquidade dentro do corpo de Cristo. É o estado que ela se encontra.
E quando é que alguma coisa precisa de reforma? Quando está destruído, descaracterizado. Martinho Lutero, Deus inicia a reforma através dele, porque a igreja foi destruída, descaracterizada, diluída, arruinada, desde a conversão de Constantino. Todos os objetos e todo o paganismo, sincretismo, ecumenismo entrou no seio da igreja e ela se perdeu. Foi necessária uma reforma, porque a igreja estava em escombros, em ruínas, estava sofrendo a idade das trevas. Uma ignorância aguda se instalou na igreja. Meu irmão, agora a idade que nós estamos vivendo, meu irmão, o período das trevas não se compara com a escuridão muito bem maquiada que estamos vivendo. É necessário uma reforma, é necessário você se levantar e protestar contra o que está acontecendo. Não podemos assistir esses cães fazerem o que estão fazendo com a igreja e achar que está tudo correto. Os nossos filhos estão correndo perigo, a nova geração de jovens está sendo toda engolida e tragada por esses lobos, e nós estamos aceitando ruínas. Qual era o estado? Verso 3 diz: e disseram, os restantes que não foram levados para o cativeiro da província estão em grande miséria. Primeiro ponto que nós encontramos aqui, primeira característica da igreja que precisa ser reformada: miséria. O que estava acontecendo? Altos tributos estavam sendo cobrados, desemprego, havia fome, a ponto de penhorar os próprios filhos para poder comer. Então, imagina uma cidade semideserta, cheia de escombros, com pessoas passando fome, tributos pesados sendo cobrados, fome, miséria. A igreja brasileira, ela está sofrendo uma profunda miséria. Meu irmão, não há pão nos púlpitos, não há comida nas igrejas, falta pão. É um estado de miséria espiritual que nós nunca vimos antes. As ovelhas entram secas e saem vazias, cultos que são preenchidos com vento, não há conteúdo no sermão, não há teor, não há levedura no sermão. Bem profetizou Amós: eis que vem dias que enviarei fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir a minha palavra. Será que essa profecia tem cabalmente se cumprido nos nossos dias? A igreja brasileira tem se tornado uma igreja miserável espiritualmente. Ela não consegue alimentar a ovelha, não consegue suprir a necessidade espiritual da ovelha. Não há força de Deus nesses cultos, não há unção de Deus nesses púlpitos, não há, meu irmão, o Espírito de Deus movendo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, quebrantando pecadores, quebrando as rótulas deles e os pondo de joelho, clamando por misericórdia. São cultos frios, burocráticos, triunfalistas. Nós não vamos sobreviver no dia mau com essa comida. Quando chegar o dia mau, quando chegar a tribulação, a perseguição, quando a tentação se tornar mais intensa, nós vamos sucumbir, porque o estado é miserável. Miséria. Miséria. Por isso essas igrejas têm declinado. Meu irmão, o que sustenta uma igreja é o alimento que ela recebe. É impressionante ir em algumas igrejas, a parte do sermão não dura mais que 20 minutos. 1 hora de louvor. Ele não diz sustentando todas as coisas pelo louvor do seu poder, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
o que está acontecendo. Essa é uma das causas. E quando a pregação ela é distorcida, ela é híbrida, ela é fraca, uma interpretação barata da graça de Deus, uma exegese, aplicar o meu tema no texto, ao invés de extrair do texto o tema, numa concordância histórica, arqueológica, não há concordância bíblica no que é pregado, são fábulas, são textos aplicados na igreja, auxiliados ou conciliados, meu irmão, com técnicas psicológicas. Freud e as escrituras não podem andar juntos, é o que eles estão fazendo. É muito fácil mexer com o emocional, é muito fácil, muda o tom de voz, diga palavras de efeito, mexa com o povo. Está aí o poder de Deus contemporâneo. Levanta a mão, hoje é o dia da sua vitória, pensamento positivo. Estão alimentando a igreja com falso fogo estranho, miséria espiritual. Não há experiências com Deus, não há direção de Deus. Eu pergunto a você, eu pergunto a mim, qual foi a última vez que Deus falou com você? Qual foi a última vez que você tomou uma decisão compelido pelo Espírito da graça? Qual a última vez que você em oração fez, o seu coração ardeu, inflamou? Estamos vivendo uma miséria espiritual. Meu Deus do céu, onde vamos parar? Lembra no tempo de Joel? A praga de gafanhotos vem e devasta toda a plantação. Aí ele vai dizer: a figueira, a macieira, o mosto e o vinho, tudo acabou. E o trigo foi destruído. Falta trigo, falta pão, falta alimento, falta substância. As ovelhas estão cansadas desse feno maldito, dessa palha seca. Precisamos dar à igreja pastos verdejantes, precisamos da revelação da Escritura, e somente a Escritura. Precisamos voltar a crer no poder do Espírito Santo. Eu não estou dizendo de êxtase, freneses, eu não estou dizendo de rolar risos e balbúcios incoerentes. Meu Deus do céu, nós tivemos 40 anos disso no Brasil, 40 anos desse espetáculo circense. Eu estou dizendo um poder santificador, um poder regenerador, um poder para pregar o santo evangelho, como Pedro pregou. Eu estou dizendo unção que inflama o pregador, unção que põe ele diante de ossos secos e diz: pode esses ossos reviverem. Poder no nosso evangelismo. O nosso evangelismo é seco. Nós temos às vezes os argumentos e mudamos de técnica. Não, eu não posso dizer que Jesus tem um plano maravilhoso. Vou começar falando da justiça de Deus, dos atributos. Não funcionou. Não é esse o segredo, meu irmão. Não tem um amuleto, uma fórmula mágica. Meu irmão, você deve evangelizar, inflamado por Deus, deve ter a teologia correta, deve evangelizar biblicamente. Mas se você for seco e vazio, você voltará humilhado. Miséria. Que igreja miserável. Quantos congressos já fui, conferências, quantas pregações e grupos de louvor que me deixam deprimido, mais vazio do que eu já estou, mais doente e enfermo. Não me diga que isso é Yahvé quando não é. Não me diga que é Espírito Santo quando não é. O que a igreja está respirando hoje, sabe o que é? São respingos da misericórdia apenas, para ela não ser consumida e destruída, porque Deus tem uma aliança com ela eterna. Mas ela não está
experimentando a vida em abundância, nem a plenitude do Espírito Santo. Ela está sofrendo miséria. Segundo, muros fendidos. Então havia uma miséria por conta da política e da economia. E os muros, aquela imponência de muro, eram quilômetros de muro que cercavam a cidade. Muros altamente espessos, que faziam de Jerusalém uma cidade imponente e quase indestrutível. Sabe o que aconteceu? O ataque de Nabucodonosor foi tão fulminante, que ele comprometeu o muro, e causou fendas, buracos no muro, brechas, fendas, destruiu parte do muro, parte caiu, parte se fendeu. E o que ocorria? Havia como Jerusalém ser saqueada, quando os saqueadores, espoliadores, queriam roubá-la, eles entravam por esses buracos, e eles conseguiam ter acesso à cidade, e deixá-la mais miserável, pois ela estava cheia de buracos, assim como uma casa, onde os ratos penetram pelas frestas, ralos e buracos, estava Jerusalém. Fendas fala de brechas, brechas fala de pecados. Jerusalém estava cheia de brechas. O pecado entrou na igreja, o pecado se instalou na igreja. Eu vou dizer uma coisa: Satanás não destrói a igreja, a política não destrói a igreja, a fome não destrói a igreja, mas o pecado pode destruí-la. Pecado. O que tem acontecido dentro do corpo de Cristo? Tem sido tolerado pecado dentro da igreja. Jerusalém estava cheio de buracos, a igreja está cheia de brechas. Uma igreja que tem necessidade de ser reformada, é porque essa igreja está tolerando o pecado. Assim como a igreja de Esmirna ou Tiatira, não me recordo, tenho contra ti que toleraste profetisa chamada Jezabel. Pecado. Igrejas que são gordas, ricas e abastadas, mas igrejas mornas, igrejas que estão fazendo concessões para o pecado, tolerando o adultério, tolerando o divórcio, igrejas que têm os seus jovens inteiros em fornicação, em prostituição, em pornografia, e nós estamos simplesmente relativizando o pecado, tolerando, massageando o pecado. Meu Deus do céu, estamos pregando um evangelho indolor, estamos dando uma injeção de engano na igreja, fazendo com que ela vá para o inferno bem lentamente. Meu irmão, Deus não tolera o pecado. Deus não é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Há pecado dentro da igreja. Os seus ministros estão pecando, os seus membros estão pecando. Esse é o estado, era o estado que estava Roma, os seus sacerdotes dados à prostituição, os cardeais, as criaturas mais corruptas, o próprio Papa, um tirano sem escrúpulo, e os seus fiéis todos, meu irmão, sendo nutridos de pão e circo, prostituição, paganismo, sincretismo, era o que reinava na era pré-reforma. A mesma coisa,
campanhas que visam o bem-estar, que visam a mudança social. Eles estão preocupados com terrenos, com templos, com o enriquecimento da igreja, com missões, evangelismo. Até isso ainda se preocupam, mas estão esquecendo da pureza da igreja, da santidade da igreja, de tratar com o pecado dos irmãos. Você precisa resolver com o seu pecado, você não pode conviver com isso. Você precisa deixar. A palavra arrependimento quer dizer metanoia, mudança de coração, mudança de pensamento. Arrependimento, conversão é dar uma volta de 180 graus, é deixar práticas, é mudar de postura e de atitude, de relação quanto ao pecado. Pecados. Você acha que eu estou brincando, meu irmão? O que você encontra de adultério dentro do povo de Deus, o que você encontra de fornicação entre a juventude, jovens que usam, jovens que engolem música, consomem música mundana, programação mundana, que se vestem de um jeito mundano, que bebem às escondidas. Pecado. Homens que estão totalmente entregues à pornografia. Deus diz em Malaquias: então vereis outra vez a diferença do que serve e não serve a Deus, do justo e do ímpio. Será que Deus, quando olha dos altos céus, Ele vê alguma diferença? Numa empresa tem um cristão e não cristãos, há uma diferença. Na sala de aula, cristão e não cristãos, há diferença. Meu irmão, quando Ele escolheu Israel, foi para ser um povo separado das nações. E quando Ele faz o pacto da nova aliança, que está em Jeremias e Ezequiel, Ele também diz a mesma coisa, que temos que ser um povo santo, puro. Sabe o que é santidade, meu irmão? Presta atenção. Deus diz assim na carta de Pedro: sede santos porque o Senhor sou santo. Uma igreja distinta aponta para um Deus distinto. Sabe por que você tem que ser santo? Você nem tem ideia, né? Não é por causa de você que você tem que ser santo. Você não é santo para ir para o céu. Você não é santo para ser salvo. Ninguém se santifica para ser salvo. Você não santifica para ser salvo. Você santifica porque é salvo. Um ímpio não pode se santificar. Só o salvo, que já é salvo, se santifica. Então qual é o propósito da santificação? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você já parou para pensar o que significa essa oração? Santificado seja o teu nome. Quer dizer, eu tenho que fazer Deus ser mais santo. Isso é impossível. Eu tenho que trabalhar para Deus ser santificado. Então eu tenho que orar para Deus ficar mais santo. Santificado seja o teu nome. Não, claro que não é isso. Viveis de modo a minha santidade ser conhecida na terra através de vocês. Vocês viram ontem o pedacinho que eu preguei sobre a santidade de Deus. Santificado seja o meu nome significa: manifestem a minha santidade na terra através do vosso viver. Agora o que é santidade? Uma das maiores características: distinto. O que é distinto? Diferente, incomum. Deus é distinto de tudo que existe. Você tem que ser uma pessoa distinta, diferente da massa.
Você não é conhecido pela orgia, pelo pecado, pela avareza, pelas roupas imundanas que veste. Você é conhecido porque é distinto no seu falar, é distinto com as suas finanças, é distinto como pai, é distinto na escola, é diferente. Você tem a mente de Cristo. Você está crescendo em santificação, que é isso? Crescendo à imagem de Jesus, crescendo, meu irmão, aos atributos morais de Deus. É isso que tem que ser marca da igreja. Saí do meio deles e não toquei nada impuro, diz o Senhor. E não é isso que está acontecendo. Olha como nos vestimos, olha o que ouvimos, olha os lugares que frequentamos, olha as nossas amizades, olha o seu Facebook. O que distingue você? O que distingue você do mundano, do ímpio, daquele que não professa fé no Salvador, daquele que não tem a mente transformada, daquele que não foi regenerado, nascido de novo? Meu Deus do céu, nós somos peregrinos e forasteiros, não somos daqui, não somos dessa terra, somos cidadãos dos céus. Não nos vestimos como eles, não nos alimentamos da mesma comida, não frequentamos os mesmos lugares, não temos as mesmas ideias, estamos aqui só de passagem, peregrinando rumo à eternidade. Você já viu um forasteiro? Se chegar uma pessoa aqui da Holanda, com os tamancos de madeira, com a roupa característica dos campos, falando aquele idioma, comendo uma comida toda diferente, falando, aquela pessoa é estranha, né? Olha como ela fala diferente de todos nós, o idioma dela é diferente. Olha como ela se veste, uma roupa totalmente incomum, distinta da nossa. Olha a comida que ela come, olha o que ela estuda, o que ela lê, a cultura toda diferente. Por quê? Forasteira. O que ela está fazendo? Está peregrinando para o Brasil, logo logo volta para a terra dela. O ímpio tem que olhar para você e dizer, olha como ele se veste, é diferente de mim. Olha o que ele fala, o idioma, a verbalização dele é diferente da minha. Olha os costumes dele, é diferente. Da onde é essa criatura? É da Bahia, é de São Paulo, é do norte, é do sul? Não, é do céu. É de Cristo, lavada, remida e comprada pelo sangue de Jesus. Você tem o Espírito de Deus, o fruto do Espírito: longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, amor e paz. Fruto de um salvo. É assim que vamos vencer pecado. Terceiro, portas queimadas a fogo. Portas queimadas a fogo. Os portões, eu estudei a medida esses dias, mas se eu não me engano, eles tinham 8 metros de altura. Alguma coisa assim para você entender, eu esqueci os números. Era 32 metros de comprimento, e 13 de altura, e 60 centímetros de espessura. Você imagina quantas toneladas não pesava. Então era um portão imenso de 32 metros. Um dos portões, o portão central. 60 da madeira, cedro do Líbano. Estava queimado. Estava solto do lugar. O que aqueles portões representavam? Quando os exércitos inimigos vinham atacar Jerusalém, aquele portão central impedia eles de entrarem. Então aquele portão oferecia resistência contra o inimigo. Jerusalém se tornava impenetrável. Com o saque de Nabucodonosor, ele queima aqueles portões, queima os batentes, tira do lugar. Jerusalém está toda desguarnecida. Qualquer inimigo que vier pode adentrar portas adentro, porque ela não oferece mais resistência ao inimigo.
alguma semelhança com a igreja de hoje? Meu irmão, é triste dizer isso. Satanás tem tripudiado com a igreja. Ela não consegue mais oferecer resistência para os ataques de Satanás. A igreja tem abraçado tudo quanto é tipo de doutrina estranha, tem caído em pecados e laços, porque o inimigo vem com ímpeto e ele consegue entrar, corromper, matar e destruir, porque a igreja está sem o seu alicerce, está sem a sua proteção, foi queimada a fogo. O que significa isso? Esses muros representam a resistência. Judas diz para nós batalharmos pela fé que um dia foi dada aos santos. Ninguém pode pôr outro fundamento, diz Paulo, a não ser aquele que está posto, o qual é Cristo Jesus. A nossa teologia é muito fraca, a nossa doutrina é muito fraca, não temos veia teológica, não temos conteúdo bíblico, não temos alicerce, embasamento. Então o nosso fronte de batalha está todo esburacado e queimado. Por que a igreja sofre essa degradação? Porque ela não tem defesa, ela não tem doutrina, ela não tem conhecimento, ela não tem base bíblica, histórica e teológica. Então as heresias vão se infiltrando, os lobos bem camuflados e nem tanto infiltrando. Toda sorte de elementos estranhos ela está abraçando, e ela não consegue discernir, ela não consegue se opor, ela não consegue resistir ao ataque do maligno. Isso pode ser trazido tanto para a igreja no geral, como individual. Talvez você pode estar assim, crê em tudo o que aparece, engole tudo, e está vivendo uma vida anêmica, pobre, decadente, por conta de não ter defesa contra o inimigo. Se você notar, se você pegar o período ali 90 depois de Cristo, João preso na ilha de Patmos, escreve o Apocalipse, mas antes disso ele escreve as epístolas de 1 João, 2 e 3. Uma das razões era para combater o gnosticismo, que já nos primeiros passos da igreja já se opunha, já tinha elementos estranhos. A igreja resistiu 4, 5, até 7 séculos, a patrística, toda sorte de elementos. Por quê? Porque perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando Paulo escreve a obra-prima, a carta magna aos Romanos, se você notar no verso 11, fala que esses crentes abundavam. Quer ver? Vamos ler Romanos 1:11, que eu acho uma coisa linda. Romanos 1:11. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Glória a Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele estava querendo confortá-los. Os cristãos que eram mastigados por leões, moravam aonde? Onde que eles moravam? Roma. Os cristãos que morriam no Coliseu, moravam aonde? Os cristãos que eram acendidos com cera quente no jardim de Nero, moravam aonde? Como que esse povo não negava a Deus? Eram lançados nos leões, eram queimados, eram mortos por cães, eles não negavam. Sabe qual que era a comida deles? A epístola aos Romanos,
a base doutrinária deles era tão poderosa, era tão forte, que eles não recuavam, não negavam a Deus. Então Satanás vinha, e eles tinham muros, eles tinham resistência, portões. Satanás não conseguia pegá-los. As heresias vinham, não conseguiam penetrar, porque tinha fundamento, tinha doutrina. Esse é o estado da igreja. Ela não oferece resistência aos lobos, resistência às heresias, resistência a Satanás, porque ela não tem doutrina, não tem fundamento, não é saturada das escrituras. Assim você, se não oferecer resistência, se não voltar para o alicerce da palavra, estudar doutrina, se não firmar bem os seus credos, você será uma presa fácil para o inimigo. Quarto, ainda em Neemias, desprezo. Qual é a situação da igreja a ser reformada? Primeiro, miséria, pecado, sem resistência espiritual. Quarto, desprezo. Deixa eu falar alguma coisa para você. A igreja está se tornando, está sendo elevada a um ponto que ela está sendo desprezada. O que significa isso? Ninguém está levando mais a sério a igreja. A igreja tem sido motivo de piada e de chacota. Veja o que os canais de TV fazem com a igreja. Veja o que as novelas estão fazendo, as sátiras. Por conta do estado, dos escândalos que ela está promovendo, ela está sendo desprezada. Ela que deveria demonstrar graça, ela que deveria, meu irmão, propagar a glória de Deus, refletir a glória de Deus, e todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Nós devemos refletir a glória de Deus nessa terra. O ímpio tem que olhar para a igreja e ver o poder de Deus. O ímpio tem que olhar para você e ver a glória de Deus na sua face, como Israel via na face de Moisés. Meu Deus do céu! A Bíblia diz que todos os povos pagãos temiam a Israel. Por que temiam a Israel? Porque viam Deus em Israel, viam a glória de Deus em Israel, viam o poder de Deus, a justiça, a integridade, a retidão, a separação, e eles temiam a nação de Israel. Hoje não, ninguém teme a igreja, ela é motivo de chacota, de escândalos, ela é uma igreja desprezada, sem valor, sem força, sem integridade. Ela precisa passar por uma reforma, ela precisa voltar a ter os seus valores morais, teológicos, espirituais. Ela não pode mais ser desprezada, e o sentido que eu digo de desprezo, não é o desprezo por causa da justiça que o ímpio sempre terá, é o desprezo de não ser uma entidade séria, de não ser um organismo sério, de não ser uma instituição correta, justa, honesta. Antigamente se tinha medo de cristão, antigamente se tinha respeito de crente, antigamente se tinha reverência, mesmo pelos ímpios e pagãos, católicos e espíritas, eles respeitavam, eles diziam: nós não concordamos, esse povo é radical, fanático, mas eles são diferentes, eles são sérios. Se tinha temor. Olha o que a igreja está se tornando. Quinto, vergonha. Não estejamos mais em vergonha, diz no 2,17. Opróbrio. Meu irmão, eu vou definir esse ponto assim. É humilhante o que nós estamos vendo. Leonard Ravenhill diz assim, ele dizendo: eu tenho vergonha de fazer parte da igreja moderna, porque é uma vergonha para um Deus santo. Jerusalém estava desprezada, sabe por quê?
Lembra que eu falei como ela era na época de Davi? Salomão, todo o ouro estava ali. Cidade rica, bonita, esplendorosa, a rainha de Sabá vinha ter com Salomão, os povos vinham. E agora? Davi está morto, não tem mais nada. Cadê o ouro? Foi tudo saqueado. Cadê Josué, os exércitos? Isso não é mais nada, isso é um lixo. O que o ímpio está falando? Vocês são motivo de escândalo. Vocês são porcos. Vocês são ladrões. Vocês compram jatinhos caros. Vocês são adúlteros. Ninguém quer nada com vocês, não. Vocês não são um povo sério. Desprezo. Segundo, passavam as pessoas na rua, gente, que vergonha que está essa cidade. Suja, asquerosa. Olha o povo mendigando na rua. Onde está aquela imponência da época de Salomão e de Davi? Onde está o vigor espiritual, a realeza? A mesma coisa. Olha a vergonha que está se tornando a igreja evangélica. Olha a humilhação que alguns crentes piedosos estão passando e sofrendo por conta desses bodes. É uma vergonha. É uma vergonha o estado que se está. É vergonhoso o estado que está a igreja. Ela precisa de uma reforma, porque Paulo diz, por vossa causa o meu nome é blasfemado entre os gentios. Por causa da igreja o nome de Deus está sendo envergonhado, o nome de Deus está sendo blasfemado, por causa da vergonha da igreja. É uma humilhação o que nós estamos sofrendo, é uma vergonha. Isso deveria mexer conosco, ver esse estado depreciativo que nos encontramos, é uma vergonha. É uma vergonha ser pastor hoje. Para você ter uma ideia, tem um gerente do Banco do Brasil na minha igreja. O ano passado, o líder geral do Banco do Brasil disse, a partir de hoje é proibido aprovar carta de crédito para qualquer pastor, porque eles não pagam. Eu que tenho acesso a empresários, eles dizem, o maior número dos inadimplentes, caloteiros, é cristãos evangélicos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tem muitas empresas ímpias, presta atenção, que não contratam funcionários evangélicos. Eu conheci o dono de uma padaria no Rio Grande do Sul, e todas as funcionárias que ele tinha na padaria eram evangélicas. Ele não estava entendendo porque aquela padaria não prosperava, não tinha lucros. Ele instalou câmeras, e ele viu que todas as funcionárias evangélicas cristãs roubavam. Então ele despediu todas elas e colocou funcionárias ímpias, espíritas, católicas. A padaria nunca foi tão boa como ela é. Vergonha, a humilhação. Uma loja de bijuteria, o dono era cristão, da igreja. Todas as funcionárias, uma loja de bijuteria muito grande, eram cristãs, cantavam no louvor e ajudavam como obreiras na igreja. A mesma coisa ocorreu com ele, só que ele também pertencia à mesma igreja que essas meninas. Não estava vendo lucro, estava sumindo peças, ele estava achando estranho, colocou câmeras. Ele viu que todas as funcionárias roubavam bijuterias. Só que ele não fez como outro não, ele ficou tão impactado, ele entrou num estado de choque, que ele fechou a loja e se mudou de cidade. Eu nunca mais entro na mesma igreja que essas mulheres. Eis aí o povo de Deus da igreja moderna. Os bodes que se chamam de ovelha. Assim estava Jerusalém, espoliada, saqueada, em estado de desprezo, miséria e vergonha. A igreja brasileira evangélica é uma vergonha para um Deus santo. Esses pastores contemporâneos são uma vergonha. Esses grupos de louvores modernistas contemporâneos são uma vergonha para um Deus santo.
E eu não estou dizendo da igreja pura, santa, separada, que há nos confins de todo o território nacional, guardada por Jesus. Eu estou dizendo dessa comunidade de bodes, liderada pelos seus lobos. São escândalos. Você liga os programas de TV, você fica com a cara corada de ver a vergonha que esses homens nos submetem. Vê o que eles fazem com o nome de Jesus. É uma vergonha. Fazem com que o ímpio satirize, blasfeme e não leve Deus a sério. Como nós podemos querer que os ímpios levem Deus a sério, se nem mesmo nós levamos? Como nós queremos? Esse era o estado de Jerusalém. Esse pode ser o seu estado que entrou aqui. Esse é o estado da maioria das igrejas dessa nação e do mundo. Você vai na Europa agora e você encontra lá o que eles chamam de dead church, igrejas mortas. Um país que era fundamentado no Evangelho é um país pós-cristão. Você encontra cultos nas igrejas uma vez por mês com 30, 40 membros. Estão mortas e destruídas. Você pega os Estados Unidos da América, as igrejas se toleram de tudo. São igrejas relativistas, pluralistas. E você vê aqui no Brasil a explosão que tem, o crescimento, são das seitas neopentecostais. Desses movimentos carismáticos, sem doutrina e palavra, sem nada. Isso não é a igreja de Cristo. E você nota no território nacional as igrejas reformadas, ortodoxas, tradicionais, frias, mortas, não tem vida de oração, não tem alegria, não tem entusiasmo, não saem às ruas, não fazem vigílias, não são pessoas de oração, de jejuns, não tem paixão pela causa, pela obra, pelos pecadores, pelos perdidos, pelos pobres, os famintos, os escamizados, não tem paixão pelo Criador, é apenas uma ortodoxia correta, uma teologia correta, mas morta, fria, fraca. Precisamos de uma reforma. Precisamos de uma reforma para que haja um avivamento. Precisamos nos levantar e orar a Deus e chorar até que essa reforma aconteça por intermédio do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, que Deus levante os seus arautos, os seus ministros, os seus profetas, os seus mestres e doutores e proclamem em alta voz e proclamem o santo evangelho a essa nação. Veja comigo no verso agora 4, eu vou falar isso aqui só em 10 minutos, nós terminamos. Verso 4, Neemias 1:4, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós temos que ficar e sentir e estar no mesmo estado que Neemias se encontrou depois que ele ouviu. Notem, depois que Neemias ouve a informação, ele fica em estado de choque. Você tem que ouvir, você tem que aprender e entender e saber o estado que se encontra a igreja, e ao saber, você não pode seguir passivo. Você tem que entrar num estado de choque. Se você é realmente um cristão, é impossível você ficar indiferente ao que está acontecendo com a igreja. A Bíblia diz que ao ouvir isso, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras. Essa palavra no hebraico, ouvir, ouvindo, significa compreender, ouvir com atenção. Eu pergunto para você, você compreendeu o que está acontecendo na igreja?
Você está entendendo o que eu estou aqui pregando a você? Ou você veio num clube social a passeio e não vê a hora de dar a hora do almoço e voltar para a tua casa para voltar a ter aquela vidinha medíocre, enfadonha, entediante, sem entusiasmo e sem vida? Será que você está entendendo que os seus filhos e os seus descendentes correm risco de viver e conviver numa igreja apóstata e depois passar a eternidade no inferno? Será que vocês têm a noção de que nós prestaremos conta no dia do juízo pela negligência e omissão que nós tivemos quanto ao evangelho aprendido e não propagado? Neemias entendeu, compreendeu, assimilou, ouviu com atenção e ele ficou em choque. Eu estou dizendo, meu irmão, de heresias e blasfêmias descaradas, blasfêmias contra o Espírito Santo, orgias em nome de Jesus, é o que está acontecendo. E milhões indo ao inferno. Assentei-me, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. Sabe o que quer dizer se assentei? Ele ficou tão impactado com a informação, que ele foi ter um momento de reflexão. Neemias ficou estupefato. O que está acontecendo? É você vir numa conferência e falar: olha, pastor, eu sabia que estava feio, mas eu não imaginava que era tanto. Não é tanto, é pior do que você pensa. Não, eu achei que Deus era legal, que vai no fim dar tudo certo, pô, e aí vai, é só levantar o braço e adorar, meu irmão. Não é assim. Nós estamos falando de uma batalha espiritual contra o príncipe das trevas. Nós estamos falando que as suas almas são troféus, e o diabo quer a tua alma, o diabo quer a alma das pessoas, o diabo quer levá-las ao inferno. Será que você está fazendo uma reflexão? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua igreja? Como está a tua vida de oração? Como está o teu casamento? Será que você vai continuar vivendo esse cristianismozinho medíocre? Meu Deus do céu, eu prefiro ir para o mundo, eu prefiro abandonar o meu ministério do que envergonhar aquele que verteu sangue por mim naquela cruz. Eu protesto contra esse cristianismo frívolo, ocioso, fraco. Eu protesto contra essa corrupção maldita. Eu protesto contra aqueles que vituperam o nome do Salvador. Eu protesto com essa vida cristã fria, seca, morta, mundana, relativista. Isso não é evangelho, isso não é igreja, isso não é cristianismo. Vamos viver com paixão, vamos viver com vício, vamos viver com vida, vamos amar a Deus, vamos cultivar a vida de oração, vamos crescer em santidade e vamos pregar aos perdidos. Assentei-me e chorei. Oh, quantos Neemias talvez nós precisaríamos. Chorei. Primeiro passo para se ter uma reforma: compreender que necessitamos de reforma, compreender o estado caótico que se encontra a igreja. Segundo, fazer uma reflexão, assimilar. Terceiro, choro. Martinho Lutero não foi lá colar as teses sem que antes chorasse semanas no seu quarto. Jesus não promoveu a reforma naquela cruz sem que chorasse no Getsemane. Quebrantamento. 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 Nós estamos precisando ser batizados na angústia. Quebrantamento. Tem que haver choro, igreja.
Você precisa chorar pela perdição. Os profetas choravam, os homens e mulheres de Deus choravam. Você precisa chorar pelo pecado. A Bíblia diz aqui: chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe o que foi isso aqui? Choraram, lamentaram, oraram e jejuaram. Angústia no coração, choro, joelhos no chão, jejuns. Uma reforma só vai começar, meu irmão, com homens de oração, com homens quebrantados, com pessoas que derramam as lágrimas pela igreja. Sem choro, sem gemido, sem pranto, não haverá avivamento. Meu irmão, é necessário ter choro, lamento, lágrimas, quebrantamento. Sabe o que é quebrantamento? Não permaneça insensível. Meu irmão, sinta as dores de Deus. Chore pela nação brasileira. Chore pelo pecado de Judá e Israel. Chore pela igreja. Chore pelos líderes que estão se apostatando. Clame por um derramar do Espírito sobre essa nação. Clame por um derramar do Espírito sobre os púlpitos. Clame por essa nação, para que ela venha ao arrependimento, para que ela clame Deus em lágrimas. Lamentei, chorei, ele ficou quebrantado. Será que você não se quebranta do R.R. Soares em rede nacional dizer que quem não dá o dízimo não vai para o céu, que quem não dá o dízimo vai para o inferno? Será que isso não te angustia? Ver um homem vender fronhas por R$90, dizendo que a fronha do Salmo 91, enganando milhões de pessoas incautas, incultas. Será que não te envergonha um líder como Edir Macedo dizer em todo mundo que aprova o aborto, que é a favor do aborto, e ainda acha textos na Bíblia para aprovar? Será que isso não te angustia? Ver esses homens como René Terra Nova, fazendo-se de patriarca, colocando sobre ele um manto de Israel, dizendo: e agora que é um pai, um patriarca, como foi Abraão, enganando milhões. Não há arrependimento, não há santificação, não há regeneração, não há expiação, não há propiciação nesses ministérios, não há vida de pureza. Meu Deus do céu, essa nação está perdida. Esse movimento apostólico diz que é a era dos apóstolos, liderado por esse Peter Wagner dos Estados Unidos, atos proféticos assombrosos, guerras espirituais miraculosas. Meu Deus do céu, heresias, falsa teologia, falsa visão, falsa profecia regindo essas igrejas. Isso tem que te levar às lágrimas. Esses obreiros e falsos apóstolos com seu falso evangelho estão mandando milhões ao inferno. Vamos chorar, meus irmãos, por favor. Vamos chorar. É o que nós estamos precisando, meu irmão. Lamentei, chorei e orei ao Deus dos céus. Depois, capítulo 2:17, Neemias termina dizendo: vinde e reedifiquemos o muro, e não estejamos mais em opróbrio. Deus está dizendo a você: vinde reformar a igreja, vinde, reedifica a igreja, vinde, funda os alicerces, vinde, volte às escrituras, vinde, volte ao evangelho, vinde, volte à cruz, volte à expiação, volte à justificação pela fé, volte às escrituras,
igreja, vinde, reformemos, vinde, vinde. Esse é o clamor da igreja, da palavra. Se você sentiu isso, eu quero chamar pelo menos por 5 minutos, se ajoelhar onde você está mesmo, ou se você quiser vir aqui, para orar pela igreja. Alguém pode chamar o pastor Hernani para mim? Vamos ter alguns minutos de oração. Ore pela igreja. Ore por você mesmo. Ore pela nação brasileira. Para Deus não fazer do seu jeito, mas do jeito de Deus, da maneira de Deus. Igreja.